Olá, o Na Real na TV de hoje recebe a economista Alessandra Ribeiro, analista da Tendências Consultoria. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Obrigada. Alessandra, saiu hoje a prévia do PIB, feita pelo Banco Central, do primeiro trimestre, e veio com uma boa notícia. A economia brasileira no primeiro trimestre cresceu 1,12%, mas tem um pequeno senão, né? Em março, depois de 2 meses subindo, o PIB caiu. Então a pergunta inicial é o seguinte: isto representa uma tendência, ou seja, o crescimento do PIB é uma tendência assegurada, ou essa queda de março pode trazer sinais negativos daqui para frente, pode estar trazendo sinais negativos daqui para frente? Como é que lá na Tendências vocês estão vendo isso? Eu acho que, em linhas gerais, o primeiro trimestre, pelo IBCBR e pelos outros indicadores, viu, Zé Márcio, a gente observa que a economia se estabilizou e já está ensaiando esse ligeiro crescimento. A expectativa é que seja sustentável, né? Isso inclusive ganhe força ao longo dos próximos trimestres. Mas os dados ainda continuam voláteis e teve uma mudança no IBGE que afetou 2 pesquisas muito importantes, que é a Pesquisa Mensal de Comércio e a PMS, que acabou contribuindo para a volatilidade desses dados. Eles revisaram a metodologia, então esses dados mostraram um resultado muito forte em janeiro e uma devolução, ou seja, queda em fevereiro e março. Então isso acabou poluindo um pouco a leitura desse primeiro trimestre. Mas quando nós observamos vários indicadores conjuntamente, inclusive resultados de empresas do primeiro trimestre, a gente observa que a economia realmente começou a sair do atoleiro. Agora, esse crescimento, ele está, digamos, disseminado por toda a economia, tanto, digamos assim, na produção e também no consumo, ou ele é localizado? Porque alguns analistas acham que grande parte disso que nós estamos vendo ainda vem de um setor só. Isso. A agropecuária. É isto ou já disseminou? Digamos, os serviços melhoraram, a indústria melhorou como um todo, ou está muito focada ainda na agropecuária? Tem um peso muito grande de agropecuária mesmo. Isso é verdade, principalmente agora nesse primeiro trimestre. Mas nós já observamos alguns segmentos mostrando reação. Então, dentro da própria indústria, né, nós temos uma parte da indústria, inclusive que depende bastante ou que exporta muito, né, a parte de máquinas e equipamentos, já mostrando uma reação. Toda a parte de extrativa, que aí tem a ver muito com minério de ferro, principalmente, já mostrando uma performance um pouco melhor. O consumo, enfim, a leitura está um pouco difícil por causa desses dados, a mesma coisa para serviços, mas quando nós olhamos para o mercado de trabalho, apesar da taxa de desemprego está muito alta, inclusive mantém ainda uma tendência ascendente, a gente tem tido uma boa notícia, que é o rendimento real. Por causa da queda muito rápida da inflação, a renda está subindo em termos reais. Então, isso deve impactar consumo, serviços nos próximos meses. Fazendo o link com a primeira pergunta, inclusive é por causa disso que a gente espera essa reação maior da economia nos próximos meses. Você tocou no ponto base, que é o emprego, que é o que assusta, né? As pessoas, por mais que tenham algum nível de confiança, eles estão segurando o consumo, talvez por causa do emprego. Ontem, jornais de ontem, domingo, um dos jornais, o Estadão, se não me engano, o presidente Michel Temer dá uma frase que eu até, vinda do governo, é uma confusão, dizendo o seguinte, que o sucesso do governo dele, na verdade, vai ser quando reduzir o emprego, o desemprego, não reduzir o emprego, desculpa. Você acha que essa possibilidade está aberta num sinal claro daqui para frente, ou ainda vamos ter aquela subida, como muitos economistas dizem que esse ano não há possibilidade do desemprego diminuir? No mínimo, nós vamos ficar com esses 13,14, né? Isso, está quase em 14. 2 milhões de desempregados. Isso. A nossa expectativa é que ainda o desemprego piore um pouco, ou seja, ele suba ainda um pouco mais ao longo dos próximos meses e aí ele se estabilize, né, num patamar muito alto. Então, esse ano é muito difícil mesmo o mercado de trabalho trazer boas notícias, ou seja, a gente já observar
queda da taxa de desemprego. Isso nós esperamos mais para 2018. Isso deve acontecer em 2018, até porque o mercado de trabalho ele reage com defasagem à melhora da atividade. Isso aconteceu na ida, né? O mercado de trabalho ele só começou a piorar mesmo a partir de meados de 2015 e agora na volta é a mesma coisa. A atividade tem que melhorar para aí, então, a gente observar essa queda da taxa de desemprego. Então, assim, a melhora vai ficar evidente a partir do começo de 2018. Agora, uma questão que se começa a levantar, porque não é só no Brasil, esse é, digamos assim, um desemprego conjuntural, ou seja, um desemprego total, consequência da pouca atividade econômica, ou ele também tem um lado estrutural, de mudança do emprego em si, da empregabilidade, digamos assim. Isso, acho que o pesado ainda nos nossos números tem a ver com uma questão conjuntural. A economia vem de 3 anos, na verdade, muito difíceis, né? 2014 não cresceu, 2015 caiu muito, 2016 caiu muito. Então, a maior parte desse desemprego tem a ver com essa conjuntura muito difícil. Mas é verdade que agora a gente está vivenciando já uma questão mais estrutural, com as mudanças em curso, em tecnologia, algoritmos substituindo, de fato, mão de obra, e se espalha desde a saúde até a área do jornalismo. Então, de fato, assim, principalmente os governos, eles vão ter que enfrentar essa questão, porque você precisa de cada vez menos mão de obra. É fato que a história mostra que vão surgindo outras profissões, outras atividades, né? Então a gente estava discutindo há pouco os blogueiros, isso é uma atividade nova que não se pensava há 5, 10 anos atrás, né? Então é nessa linha que acho que tem uma questão, mas no Brasil ainda não é o mais relevante. A gente precisa consertar a conjuntura, né? Trazer o crescimento econômico de volta, que aí a gente já deve observar uma boa redução da taxa de desemprego. Mas aí eu pergunto o seguinte, as autoridades estão preparando o empregado brasileiro para esse novo tipo de emprego que às vezes não tem relação com o trabalho, é um emprego próprio, sem certas seguranças trabalhistas, entre aspas. Existe essa discussão, o governo está ciente disso, as elites estão preparando o trabalhador para essa nova realidade? Acho ainda, respondendo sinceramente, acho que ainda não. É um debate ainda muito incipiente que não se traduziu em orientação, que vai desde orientação na educação até, de fato, políticas públicas. Está muito longe disso. Acho que a gente vai ter que se deparar com isso e não vai demorar muito, vai ser algo em breve. Né? É claro que as escolas, principalmente escolas privadas, já trazem um pouco mais essa realidade, mas a gente não vê isso ainda em escolas públicas. Né? Então, é uma questão que a gente vai ter que enfrentar em breve. Agora, saindo dessas questões e indo para outro problema estrutural, a questão das contas públicas. Todos os analistas dizem que, sem acertar as contas públicas, nós não vamos crescer nem em bom nível, nem com sustentação. Até porque as reformas que estão sendo preparadas, elas não resolvem o problema no curto e no médio prazo. No curto, nunca. Como é que vocês estão vendo a questão do déficit? Ele está mais ou menos equacionado do jeito que está hoje a despesa do governo, que está a arrecadação, aquele déficit enorme prometido, 139 bilhões este ano, está pelo menos assegurado ou não? Esse é um lado que nos preocupa também. É a dinâmica das contas públicas e a garantia da solvência mesmo, que o governo vai chegar lá na frente e vai ter condição de pagar suas contas. Apesar dos avanços que foram importantes, né? O limite sobre os gastos do governo, agora toda a discussão da reforma da Previdência, mas o ponto é que, assim, olhando mesmo até 2020, a nossa estimativa é que as contas do governo vão continuar no vermelho. Esse ano deve ficar abaixo da meta, o governo fala em 139 bilhões, na nossa avaliação deve ficar mais próximo a 150 bilhões. O ano que vem também é um ano muito difícil, eles já aumentaram a meta para... Era 79, foram para casa aí dos 129 bilhões. A nossa estimativa também é que há um risco importante deles não entregarem a meta também o ano que vem. Então, é uma questão muito, muito complicada. E isso a gente sabe que esses rombos,
eles são equacionados via aumento da dívida pública. Então, com essa dinâmica, inclusive pior do que a gente imaginava alguns meses atrás, a gente chega em 2020, 2021 com a dívida pública num patamar superior a 80%. Então, acho que tem uma questão, sim, aí que não é nada desprezível. Agora, a reforma da Previdência ela é essencial. Se não tiver a reforma da Previdência ou ainda ela tiver muita modificação, a gente tem um risco relevante para as contas públicas. Agora, se passar prometer 139, que já é uma coisa, e chegar a 150 bi, isso não pode gerar nos investidores, aumentar a desconfiança de novo, falta de confiança na capacidade do governo de se gerir, digamos assim. Não é perigoso ele admitir isso aqui, os 150 bi. O governo ainda ele não tem admitido, ele tem falado que vai entregar a meta, é que pelas nossas simulações ele não consegue entregar a meta esse ano e o risco ainda é muito grande para 2018. Agora, o mercado ele está ainda relativamente tranquilo em relação a isso. O mercado ele quer ver sair a Previdência, né? Porque saindo a Previdência, o mercado está com uma atitude aí um pouco mais tranquila. Olha, o governo tem um limite sobre os seus gastos, né? O teto de gastos, ele resolve a Previdência agora, o que dá uma dinâmica um pouco melhor para essa continha, e lá em 2019, 2020, ele vai ter que se deparar de novo com a questão e rediscutir essa questão da Previdência. Então, o mercado por hora está tranquilo, mas ele sabe que isso vai ter que ser rediscutido lá na frente. Agora, diante desse risco, algum de criar desconfiança, não pode vir aquela conversa que muita gente acha que é inevitável, aumentar imposto. Sim, pode vir sim. Na verdade, inclusive, as nossas contas, elas já consideram um certo grau aí de aumento de impostos, principalmente via reonerações, né? O governo tem vários programas que desoneram segmentos, setores específicos. A nossa avaliação é que ele vai ter que reverter uma boa parte desse programa. Então, acho que um primeiro movimento é por aí. Agora, se a frustração continuar muito grande, inclusive em 2018, aí tem que se discutir um aumento de imposto efetivamente, né? Que vai desde CID, ou discute-se até a própria CPMF. Nós não temos isso ainda no Senado, porque a gente acha que até 2018 é muito difícil emplacar uma CPMF diante desse ambiente político, mas a partir de 2019 a gente pode sim enfrentar essa discussão. Mas ela pode talvez vir antes por outros caminhos. Eu pergunto isso porque hoje em alguns jornais tinha a seguinte informação: o governo prepara um pacote de bondades, que seria correção da tabela do imposto de renda, que é uma queixa de quem está pagando mais sem a tabela não ser corrigida, e que agradaria boa parte da classe média e alta que paga o imposto de renda, e tiraria muita gente de pagar imposto de renda, Sim. gente que não deveria estar pagando hoje, mas ao mesmo tempo taxaria dividendos. Você acha que isso é possível? E essa taxação de dividendos pode gerar algum tipo de mal-estar? Eu acho que, de fato, pelas notícias de hoje, o governo está estudando alguma bondade e a gente sabe que a bondade acaba batendo no fiscal, né? Então, é levar a isenção, o limite de isenção de R$ 1.900 para R$ 4.000. Então, de fato, é algo bem considerável e aí ele contrabalancearia isso com um imposto maior sobre os dividendos. De fato, acho que tem toda uma discussão que paga-se pouco ou baixo imposto sobre os dividendos. Eu acho que isso eles poderiam, sim, até 2018, emplacar alguma coisa nessa linha. É claro que a reação de mercado, principalmente de quem recebe dividendos, não seria positiva, sem sombra de dúvida. Mas, do ponto de vista mais mercado financeiro, dinâmica das contas públicas, se ele conseguir compensar isso, o mercado não deve ficar tão preocupado em relação à dinâmica dessas contas. Mas, claro, você isenta alguns a um custo de um imposto mais pesado para outros. Claro que esses mais afetados vão reagir negativamente. Agora, veio uma questão política clara. Né? O mundo político, mais no Congresso, tem clara noção dessas dificuldades. Às vezes ele dá muita impressão de que não. E um exemplo é o que se está fazendo com o novo Refis. Ou seja, o governo fez um projeto, vamos discutir se é o melhor e tal, mas que ele pretendia arrecadar 8 bilhões. Foi tão mexido, a proposta foi tão mexida,
que inicialmente dizia que o governo arrecadaria no máximo 2. Agora diz que ele perderia 23. É fato essa interpretação e realmente não há no mundo político ainda uma visão dessa extrema dificuldade que o Brasil enfrenta nas suas contas. Nós nos perguntamos isso também, porque parece que não mesmo, parece que eles não têm a real dimensão do problema das contas públicas brasileiras, né? E ao mexer, por exemplo, o Refis é o exemplo, nós não fizemos a simulação se partiria de fato de 8 bi positivo para uma perda aí de 23 bilhões, nós não fizemos essa simulação, mas pelo que está se falando, sim, né? Seria o impacto às avessas, mas isso evidencia claramente que o Congresso tem a dificuldade de entender um conceito em economia que é muito importante, que é o da restrição orçamentária. Não cabe, não cabe. E aí tenta se mudar, mexer aqui, compor, colocar lá. Então acho que tem sim. Eu acho que o governo está tentando fazer um esforço de mostrar isso, trazendo profissionais, acadêmicos para falar com os parlamentares, explicar a situação, inclusive fazendo simulações para as contas públicas, para de fato trazer essa questão, né, ou torná-la mais compreensível pelos parlamentares, porque de fato há essa percepção. Agora, Alessandra, vamos olhar o outro ângulo. Digamos que nada, visto do lado da Receita, seja possível. O governo tem espaço, porque se diz que não, tem espaço para trabalhar duramente do lado da despesa, ou seja, cortar fundo. Porque diz o ministro do Planejamento, quando se ameaça essas coisas, que o governo vai ter que cortar. Agora, a pergunta é o seguinte: ele tem, primeiro, espaço para cortar e força política para cortar. Esse é o problema, Zé Márcio, esse é o problema. Porque com o limite sobre os gastos não podem mais crescer em termos reais. Ou seja, o limite é a inflação do ano passado e pronto. Agora, a questão é que a gente tem um grande gasto, um grande componente do gasto, que é a Previdência, que vinha crescendo a 5% em termos reais ao ano. E mesmo agora com a reforma, ainda vai crescer 2,5%, 2,6% em termos reais ao ano. Ou seja, esse gasto ele vai comprimindo os demais. Os demais são gastos de saúde, educação. Claro que os primeiros gastos eleitos para serem cortados são os gastos discricionários, ou seja, os que não são obrigatórios definidos por lei. Mas isso o governo já está cortando muito desde 2015, lá com o ministro Levi. Então vai ficando cada vez mais difícil. Esse ano mesmo, eles já falam que é muito difícil cortar porque já está no osso. Então tem uma questão sim, que dependendo do governo que ganhe, do candidato que ganhe em 2018, a gente pode ter uma discussão em 2019 de colocar esse limite em xeque, ou seja, você não aguenta mais comprimir os demais gastos, vamos abandonar o limite. Tem sim, isso inclusive a gente acha que é um risco que a gente tem que ficar muito atento, porque isso traria toda a discussão de solvência das contas públicas de volta. Agora, como então o corte é muito impossível em quase tudo, o sacrifício vai para o investimento. Isso não atrasa o retorno para o crescimento, já que o investimento do governo, pelo menos em infraestrutura, é absolutamente essencial. Está sendo cortado investimento. O pato que paga a conta, sem sombra de dúvida. É esse mesmo. Já vem sendo ajustado significativamente desde 2015. Não é à toa que esse governo está tentando empurrar o máximo para o setor privado. Então, por isso que a gente tem observado essas rodadas de rodovias, agora está se discutindo ferrovias, de entregar isso para o setor privado. Porque o governo tem pouquíssima condição de tocar os investimentos públicos. Então, o que é o lado positivo, na verdade? Ou seja, deixa quem sabe tocar isso. Agora, ele tem que fazer isso muito bem para atrair esses investidores privados. Então, acho que as primeiras rodadas têm mostrado um sucesso nessas concessões de infraestrutura para o setor privado. Mas é isso, vai sobrando cada vez menos espaço para o governo fazer investimento. Agora, eu vi uma análise outro dia, uma coisa interessante, gostaria de você confirmar, é o seguinte: diz que neste momento, para este ano, a PEC do teto ela é negativa. E eu vi essa análise seguinte, que você está tendo uma economia que vai crescer esse ano 4%. Ou seja, em tese você vai ter uma receita que cresce 4%. Só que a PEC do teto, o teto é corrigido pela inflação do ano passado, que foi 6,3% pelo IPCA.
né? Do ano passado. Do ano passado. Então você teria, na verdade, um crescimento do teto, uma possibilidade de crescer o gasto. Você tem 4, o outro é 6, então tem 2 aí, 2 e pouco de mais despesa permitida. Mas o governo, quando ele discutiu já o teto para esse ano, ele já considerou, ele não aplicou exatamente essa regrinha do teto. Né? Então, de fato, a gente está fazendo um esforço maior que o teto colocaria. De fato, isso é real. Então, se fosse pelo teto, os gastos poderiam ser um pouquinho maior. Mas foi definido lá atrás, pela LDO, que seria um outro nível de gasto, não considerando exatamente a regrinha. Mas é verdade, isso acontece. Mas, como o governo ele já está sofrendo para entregar a meta desse ano, então agora discutir um aumento de gastos quando ele já não consegue entregar a meta seria muito complicado, né? Agora vamos buscar boas notícias para encerrar, que está na hora quase. Qual a expectativa de vocês em relação à inflação? Realmente ela vai ficar abaixo dos 4,5%? Isso, a nossa expectativa é 4% para a inflação esse ano. E para os juros? Os juros devem cair significativamente ainda. Nós projetamos 8,75 para a Selic ao final desse ciclo, o patamar que ela deve também sustentar em 2018. Dia 31, cai 1, 1,5, 1,25. A gente está na ponta um pouquinho mais cautelosa, para a gente ainda cai 1. Você acha que o Banco Central ainda vai ser cauteloso, apesar de todos os sinais? E por quê? Isso. Acho que assim, tem algumas dúvidas, alguns riscos, e o principal risco ainda é a reforma da Previdência. A gente tem uma avaliação ainda muito cautelosa no sentido de que no plenário a reforma ainda pode ter várias emendas. Então tem um risco ainda considerável. Acho que esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto, assim, olhando já 2018, pela nossa avaliação, essa economia ela já reduz muito a sua ociosidade já em 2018. Então a inflação, pela nossa projeção, já fica próxima a 4,5%, dá 4,4%. Quer dizer, sobe em relação a este ano. Justamente. Então, assim, o Banco Central ser muito agressivo agora para ter que subir juros em 2018, então a gente está numa ponta que ele reduz bem, mas não é tão agressivo, né, quanto alguns players sugerem, para não correr o risco de em 2018 ter que subir juros. Então, por isso que a gente está numa pontinha um pouquinho mais cautelosa. Tá certo, Alessandra, muito obrigado pela sua presença aqui. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma nova entrevista, sempre ao vivo, às 14h. Obrigado.